Olá, tudo bom? Muitas pessoas utilizam os aparelhos de pressão no dia a dia para verificar se a pressão arterial está equilibrada. Vem que tem dois números ali, né? A pressão máxima e a mínima, como a gente muitas vezes chama, um número em cima e um número embaixo. E muitas pessoas não se ligam muito, não sabem muito bem o que esses números querem dizer. Tem gente que presta mais atenção e se importa mais com o valor de cima, tem gente que se importa mais com o valor de baixo, mas a gente sabe que a ciência já determinou pra gente que cada um desses números tem um papel para ser medido e conta uma história diferente sobre o seu coração, seus vasos e seu risco no futuro. Hoje eu vou te explicar o que cada um desses números representa. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de aferir sua pressão, se você vai isso na farmácia, no médico, se você tem um aparelhinho médio em casa, ou não, se você nunca faz isso, só quando vai no médico mesmo, bem esporadicamente. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo aqui com quem você também acha que vai querer saber mais esse detalhe tão interessante. Vamos junto ampliar essa corrente do bem. Então vamos falar um pouco mais da leitura desses números da pressão que aparecem no aparelho de pressão, né? Tem dois números ali, um é a pressão sistólica, que é o número maior, que é a força do coração, do sangue, né? Quando o coração se contrai, ou seja, do bombeamento, aquele jato inicial, quando você abre a torneira, que é o coração. Então o coração contraiu, jogou o sangue para fora dele. Essa é a pressão sistólica que é medida. A diastólica é o número menor, que é a pressão dentro das artérias, quando o coração relaxa entre um batimento e outro. É a pressão de fundo e que mantém o sangue circulando mesmo durante aquele momento do repouso do coração. Os dois números são importantes, eles não sobem pelos mesmos motivos, e esse é um ponto muito interessante para a gente entender mais por que para algumas pessoas sobe a mínima, para que algumas pessoas sobe a máxima, será que com diferentes idades isso faz alguma diferença? Vou te explicar isso aqui agora. Então vamos pensar em primeiro pessoas mais jovens, com antes de 50 anos. Esse número inferior, a pressão mínima, né, diastólica, pode ser o maior alerta nesses casos, porque em pessoas mais jovens, a diastólica alta costuma ser o principal sinal de alerta para os médicos, porque antes dos 50, as artérias deveriam ser mais flexíveis e uma diastólica elevada normalmente indica um aumento da resistência periférica, que está muito relacionada algumas vezes, né, ao estresse crônico, uma ativação aumentada do sistema nervoso simpático, aquele modo de luta ou fuga, e uma inflamação excessiva, um excesso de gordura abdominal, que liberam citocinas que dificultam o relaxamento dos vasos. Então, por isso que muitas pessoas que têm menos de 50 anos estão com a pressão aumentada, normalmente pode ser a pressão a mínima, né, a pressão diastólica. É como se alguém estivesse pisando naquela mangueira, ou seja, a pressão não cai entre um batimento e outro, fica sempre tudo muito pressionado ali. E esse padrão costuma ser mais reversível com ajustes do estilo de vida, porque a pessoa ainda é jovem, as artérias ainda vão responder muito bem. Então, o que normalmente os médicos indicam, claro que para você ter uma orientação específica, você vai ter que ir no médico da sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, mas o que a ciência diz é que normalmente, quando as pessoas conseguem ter uma redução da gordura abdominal, exercícios aeróbicos regulares ao longo da semana, um sono adequado de pelo menos 6 horas, né, que vai aumentar o tônus simpático e vai diminuir essa pressão diastólica, e o controle do estresse, normalmente melhora, porque o problema aqui não é a questão da rigidez da artéria, é a contração constante, é como se até a artéria estivesse tensa, contraída, sabe? Então, quando você consegue melhorar isso tudo, normalmente a pressão tende a melhorar. Mas, obviamente, para você ter orientações personalizadas, vai para o seu médico, para o seu cardiologista de preferência. Esse vídeo aqui é informativo. Agora, quando a gente pensa em pessoas um pouquinho mais velhas, depois de 60 anos, normalmente é a pressão máxima, a sistólica, que ganha mais relevância e está mais relacionado ao aumento da pressão. Isso acontece porque a partir dos 50, 60 anos, a artéria também envelhece, né, principalmente a aorta, e pode ir perdendo elasticidade. Elas deixam de funcionar como esses amortecedores que elas são, então o resultado é uma pressão sistólica, que é o número maior, né, que começa a subir, mesmo com a diastólica normal ou baixa. Então, assim, a máxima pode ir aumentando e a mínima se mantém naquele padrão habitual da pessoa. Isso é o impacto da batida cardíaca que se transmite direto para o cérebro e para os rins. Então, como essa pressão máxima é a pressão que sai do coração para o corpo, e essa pressão aumenta muito, esse aumento do fluxo sanguíneo, da pressão sanguínea, pode impactar no cérebro, no rim, onde tem essa microcirculação nos olhos. Então, isso pode aumentar o risco de AVC, lesão renal, eventos cardiovasculares. Por isso que em pessoas com mais de 60 anos, a ciência considera a pressão alta
a máxima alta, o principal marcador de risco. E esse padrão é chamado de hipertensão sistólica isolada, que é quando o número de cima passa de 140, mas o de baixo ainda está normal. E acaba sendo o tipo de hipertensão mais comum na terceira idade. Se você mediu sua pressão, para você estava mais alta, a baixa ou a mínima, né? A maior ou a menor? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Existe também um conceito chamado pressão de pulso, que é justamente a diferença entre esses dois números e é muito utilizado também na medicina. Esse conceito é um pouco discutido ainda, mas muito importante porque ela é a pressão sistólica menos a diastólica. Por exemplo, 150 por 65 dá uma pressão de pulso de 85. E quanto maior a diferença, maior a rigidez arterial e pior, né, para nossa saúde também. Os estudos mostram que para cada aumento de 20 pontos nessa pressão de pulso, você pode ter um risco aumentado de AVC, pode aumentar até 1,5 vezes o risco de AVC em adultos mais velhos. Ou seja, não é só o número de cima e o número de baixo, mas a proporção, a diferença entre eles também é muito importante para você entender melhor como está a sua saúde cardiovascular. Nesse caso, também não tem receita de bolo para controlar essa situação. Você vai ter que ir no médico, obviamente, e fazer um acompanhamento, possivelmente com mudança de estilo de vida, até mesmo de medicação, se for necessário para você. Porque, nesse caso, o objetivo é reduzir essa rigidez das artérias e controlar o volume de sangue, de líquido mesmo, né? Então, normalmente, as indicações são reduzir o sódio para menos de 2 gramas por dia, porque faz diferença. Essa artéria mais rígida não vai lidar bem com esse excesso de líquido, né, de fluido no sangue. Maior ingestão de potássio para contrabalancear. A gente sabe que a gente tem a bomba de sódio e potássio naturalmente, então quanto mais potássio alimentar, não suplementar potássio por conta própria, que isso pode ser perigoso, mas quanto mais alimentos ricos em potássio, abacate, água de coco, banana, sementes, mais você pode tentar dar uma contrabalançada nesse sódio e melhora a função dos vasos. Os exercícios físicos continuam sendo interessantes, regulares, mesmo com a rigidez arterial. O exercício vai melhorar a função do endotélio, sempre com a liberação do médico e acompanhamento do profissional de educação física. E aquele controle médico rigoroso, né? Muitas vezes é necessário ajustar a medicação, fazer mais exames, então lembra de consultar o seu médico. Muitas pessoas querem saber qual é o número mais perigoso. Não tem uma resposta certa para isso. Isso vai depender de pessoa para pessoa e avaliar quão mais alto ele tá e se os dois são altos, com essa questão da diferença de uma pressão para outra. Então é bem importante a gente fazer sempre o acompanhamento com os nossos médicos. O ideal é que a gente vá ao médico pelo menos uma vez por ano. Se você tiver alguma condição de saúde ou mais idade, de 6 em 6 meses, ou até com intervalos menores, dependendo do que o seu médico te indicar. Lembra que às vezes a prevenção é muito importante para prevenir, né, justamente questões mais graves de saúde e manter sua qualidade de vida e sua saúde a médio e longo prazo. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia essa diferença, se você adorou saber agora, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha, né, com quem você acha que também vai se interessar em saber e entender melhor isso. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!